Então, Isaías 49, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim. Pode abaixar um pouquinho para mim, eu acho que eu nem tenho retorno, né, do teclado. Só um pouquinho, não precisa ser muito não. Escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento Ele fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão Ele me escondeu, e Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão e para nada. Contudo, que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e para trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Então, querido, essa é uma profecia messiânica, é uma profecia falando de Jesus, e ela fala de alguém que viria e seria como uma flecha preparada, polida, afiada, pronta para atingir um alvo e cumprir um propósito específico. Então o que Deus está dizendo aqui é, olha, virá alguém e ele será como uma flecha certeira, trazendo luz e salvação por toda a terra. E querido, o salmista, ele traz algo muito similar a isso, e eu queria juntar esses dois textos para construir um entendimento. Então eu quero que você abra comigo no Salmo 127. Salmo 127, a partir do versículo 4. Salmo 127, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, querido, eu não quero trazer uma exegese, uma apresentação desonesta desse texto, e eu quero dizer em primeiro lugar do que o texto fala literalmente, e eu quero dizer para você que em primeiro momento esse salmo, ele está falando de filhos naturais. E ele está falando de uma coisa que é clara dentro do contexto da época. Então o que ele quer dizer aqui é o seguinte, que os filhos nascidos na juventude garantiam uma velhice segura. Então quando a gente olha para o contexto de quando esse texto foi escrito, o que o salmista está dizendo olha, se você tiver vários filhos na sua juventude, quando você tiver velho, você não tiver mais condições de trabalhar, os seus filhos vão te manter. Se você tiver vários filhos na juventude, quando você for velho, seus filhos vão ter o vigor ainda da juventude. E se você for atacado, se você for perseguido, ou até se você for acusado de alguma coisa no tribunal, quando outros não terão ninguém para defendê-los, você vai ter quem o defenda. Então, ter muitos filhos na juventude era a garantia de uma velhice segura, era a garantia da continuidade da família. A taxa de mortalidade nesse tempo era muito alta, e as famílias trabalhavam e lutavam juntas. Então, em primeiro momento, é disso que esse texto está falando. Mas quando eu olho para esses dois textos, eu vejo também uma outra aplicação e uma figura profética nisso. Por quê? Porque as flechas a flecha é algo que é preparado, desenvolvido, aperfeiçoado e lançado para atingir um alvo longe. Então ninguém
prepara uma flecha para usar como uma faca, né? Então, quando alguém ia para a guerra e queria... E se ele ia lutar contra um inimigo próximo, ele usaria uma faca, ele usaria uma espada ou até uma lança, mas nunca uma flecha. A flecha ela é preparada para ser lançada e atingir um alvo longe. Agora, essa ilustração nós podemos aplicar não só para os nossos filhos naturais, porque é isso sim que nós devemos fazer com os nossos filhos naturais, são os pais que lançam em primeiro lugar os filhos, mas isso se aplica também aos filhos espirituais. Então, o valente, ele atira as suas flechas, a Bíblia vai falar disso, ele atira as suas flechas longe. E nós precisamos aprender a lançar tanto os nossos filhos naturais quanto os nossos filhos espirituais. Agora, o que esse texto está dizendo para nós é que existe não só o tempo de preparo das flechas, mas existe um tempo em que as flechas preparadas, polidas, elas são guardadas numa aljava, para o momento certo. Mas vai chegar o momento também em que essas flechas, elas precisam ser lançadas. Queridos, quando eu estava falando com o Diego antes do culto aqui, eu tinha outra coisa completamente diferente no meu coração, e o Senhor mudou hoje essa mensagem. E eu acredito que isso fala de algo muito especial e de uma mudança de estação para nós como igreja. A gente tem há um bom tempo já construindo um fundamento, uma base, a gente tem falado aqui de mensagens que falam de estabelecer, e a impressão que eu tenho é que a gente está num momento de transição e de estabelecimento de ministérios. Eu consigo olhar isso ministerialmente, então nesse mês a gente deu início aos jovens, a gente deu início à escola bíblica, né? Quando eu falei aqui da escola outras vezes, eu falei, por que você não faz essa escola online só? Seria coisa mais fácil. Mas por quê? Porque meu objetivo não é só dar aula, nós queremos também preparar professores, e para preparar professores, a gente precisa ter um ambiente para que as aulas sejam dadas. Então, a gente está começando o Ministério de Empreendedores também nesse mês, e tudo isso fala para mim de uma estação nova que a gente está entrando como igreja. Então eu creio que o Senhor tem preparado vários de vocês, muitos estão sendo preparados ainda, mas eu entendo no meu coração um tempo de aceleração do Senhor. A gente tem recebido muitas pessoas preciosas, e eu sei que tem gente que está queimando para ser lançado, e eu creio que coisas vão começar a acontecer. Agora presta atenção no que eu vou te dizer, as flechas eram preparadas, eram feitas de forma totalmente artesanal. Então, para que uma flecha fosse preparada, era exigido uma perícia, um cuidado muito grande na fabricação, porque qualquer desvio na estrutura de uma flecha compromete o quê? O seu percurso. Uma pequena avaria ou uma pequena deficiência, um pequeno comprometimento numa flecha desvia completamente o seu curso lá na frente. E isso vai comprometer o seu trajeto para que ela atinja um alvo. E nessa produção artesanal das flechas, eram necessárias 3 coisas básicas. A primeira coisa é que as flechas precisavam ser retas. A segunda coisa é que precisava haver um equilíbrio perfeito entre a ponta, a haste e as penas. Esse equilíbrio ele precisa ser preciso, ele não pode ser mais ou menos. E em terceiro lugar, a flecha ela deveria ter uma ponta resistente e afiada para perfurar o seu alvo. E depois que a flecha ela era pronta, ela era guardada com muito cuidado numa aljava até a hora propícia. E eu gostaria agora de desenvolver com você um entendimento sobre cada um desses pontos. Então, a primeira coisa para transformar, seja um pedaço de bambu ou um pedaço de madeira, uma vara torta, em uma flecha, a primeira coisa que você fazia, e isso eu estou falando de uma aplicação natural mesmo, a primeira coisa que você faz é deixar esse pedaço de madeira ou esse pedaço de bambu reto. A primeira coisa que uma flecha precisa ser é reta. E aí eu quero que você entenda uma coisa, querido, que não importa o quanto boa a madeira possa ser, não importa o quão leve e resistente, porque existem madeiras que são específicas e são excelentes para isso,
mas não importa o quão resistente, o quão leve, o quão forte ela possa ser, nada disso vai adiantar se em primeiro lugar ela não for reta. Então eu quero só fazer um parênteses aqui, querido, e eu quero dizer em nome de Jesus, escutem uma coisa, diante de Deus, primeira coisa, fique bem claro no seu coração, eu não estou dando recado para ninguém, porque tem gente que às vezes a alma não é bem resolvida, e você prega uma coisa, a pessoa acha que estou falando para ela, então eu não estou falando nada para ninguém. Por quê? Porque, deixa eu fazer as contas aqui mais ou menos, 80% de vocês chegaram nos últimos 8 meses, que é o que a gente tem de igreja. Então está quase todo mundo chegando agora. A gente ficou 9 meses praticamente com um grupo de 45 pessoas, e eu acho que a gente tem mais ou menos umas 250 pessoas na igreja hoje, contando com as crianças, e todo esse povo veio de 8 meses para cá. Então todo mundo está chegando. Então, por favor, em nome de Jesus, não leve para o pessoal, eu estou pregando isso para a igreja. Então a primeira coisa, não importa o quão boa a madeira seja, o quanto resistente, o quão leve, em primeiro lugar ela precisa ser reta. E eu quero dizer, querido, para você, que não importa o chamado que você tenha, não importa as qualificações que você tenha, não importa a experiência que você tenha, não importa as habilidades que você tenha, não importa o potencial que você tenha, não importa as palavras proféticas que você tenha, se em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, você não for reto. Minha sogra está avivada ali. Você não precisa abrir, 1 Timóteo 5:22 diz assim: a ninguém imponhais precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice do pecado de outro, conserva-te a ti mesmo puro. Paulo está dizendo isso para Timóteo por quê? Paulo sai da igreja de Éfeso e deixa Timóteo no lugar dele. Acredita-se que essa igreja tinha cerca de 10 mil membros na época, e Timóteo era jovem. Agora Timóteo não era só o responsável por uma igreja de 10 mil membros, ele cuidava de várias outras igrejas. Então o que Paulo está fazendo aqui é instruir esse garoto cheio de Deus sobre como estabelecer liderança. E o que ele diz é: não coloque as mãos sobre ninguém precipitadamente, para vocês não se tornar cúmplice do pecado de outro. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer aqui é o seguinte: ele está dizendo, quando ele fala de impor as mãos, ele está falando de estabelecer ministerialmente. Por quê? No Antigo Testamento você via a unção com óleo, a gente já falou sobre isso aqui, para estabelecer reis, sacerdotes e profetas. No Novo Testamento, você não vê em lugar nenhum ninguém sendo estabelecido ministerialmente com óleo. No lugar disso entra o quê? A imposição de mãos. Então, quando ele fala sobre não impor as mãos precipitadamente, ele está falando sobre estabelecer alguém ministerialmente. Então, ele está dizendo assim: não estabeleça ninguém, não impõe as mãos sobre ninguém precipitadamente, para você não se tornar cúmplice do pecado do outro. Sabe o que isso quer dizer? O que Paulo está dizendo é o seguinte: se eu pego aqui o Michel e eu estabeleço um nível de liderança, de autoridade, de governo, de ministério sobre ele, e ele tem um pecado oculto que eu não conheço, eu me torno cúmplice. Cúmplice porque eu sabia e escondi? Não, cúmplice porque a responsabilidade de conhecer a vida dele é minha. Então ele está dizendo, cara, não estabeleça ninguém antes de você ter certeza. Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê Paulo falando tanto para Timóteo como para Tito sobre as qualificações de um presbítero e de um diácono. Então ele diz, olha, são 16 características, 15 explícitas e uma implícita. A gente fala sobre isso outro dia. E quando ele vai para os diáconos, ele coloca também uma série de qualificações e exigências. Agora, o que é interessante é que essas qualificações e exigências, elas não são só para os pastores ou para os diáconos. Eu vi alguém dizer um dia, pastor, a gente lê esse negócio, o negócio para os pastores é forte. Na verdade, aquelas exigências não são para os pastores e diáconos, as exigências são para todos. Mas se eu quero ser líder,
eu preciso já estar andando em vitória nessas coisas. Você está entendendo a diferença? O padrão é para todos, o padrão não é só para o líder, mas se eu quero exercer liderança, eu preciso estar andando em vitória. O alvo é para todos, mas se eu quero que as pessoas me sigam, eu preciso olhar para eles e dizer, olha, olhe para mim, porque eu já tenho andado em vitória nessas coisas. Você está entendendo? Isso fala de um nível de perfeição? Claro que não, irmão. Não fala de um nível de perfeição, mas fala de um nível de exigência mínima. Fala de ser reto. Eu lembro que eu era garoto e um líder da MPC, uma Cidade para Cristo, esse cara, eu nem sei por que ele fez isso, eu nem lembro o contexto. Eu tive uma conversa com ele na vida, eu servia lá na MPC, e um dia ele me chamou para o gabinete dele, ele sentou comigo, Celso o nome dele, isso faz muitos anos, e ele olhou para mim e falou assim, Farley, deixa eu te falar uma coisa, se você não consegue fazer como Paulo, e olhar para as pessoas, e bater a mão no peito e falar, olha, seja meu imitador como eu sou de Cristo, ele diz assim, todo o seu cristianismo precisa ser repensado. Então eu me torno o exemplo primeiro. Querido, eu não estou nem falando do contexto de Cornerstone, de coração, porque isso nem aconteceu aqui, mas eu pastorei há mais de 10 anos. Eu estou em tempo integral, eu acho que há quase 13 anos. Então, é muito comum as pessoas nos procurarem, elas virem, elas falarem das suas habilidades, dos seus talentos, mas quando você vai conhecer a vida dessas pessoas, elas não conseguem viver uma vida santa e uma vida reta. Então tem habilidade, tem talento, tem promessa de Deus, mas não tem retidão e santidade. E aí acontece o quê? Se perde. E eu falo para essas pessoas, olha, não me entenda mal, mas cara, esqueça o seu chamado. Em primeiro lugar, a gente precisa salvar você. Não importa, cara, o teu chamado, as palavras. Por quê? Porque a promessa ela vem de Deus, mas a promessa ela vem de mim. Então, para que todas essas coisas que Deus propõe para mim aconteçam, eu preciso dar uma resposta. Sempre falo isso, o povo que saiu do Egito tinha um monte de promessa. O que aconteceu? Com exceção de Josué e Caleb, morreram no deserto. Porque existe uma resposta. Então já atendi gente que queria espaço, que queria reconhecimento, mas estava com a vida toda errada. E você precisa entender uma coisa, irmão. Presta atenção, guarda isso no seu coração. O ministério não endireita ninguém. Não endireita. Você entra no ministério porque você tem uma vida reta, mas o ministério não endireita. O ministério endireitou Sansão? Não endireitou. O ministério endireitou Saul? Não endireitou. O ministério endireitou Judas? Não endireitou. Por quê? Porque o ministério não endireita ninguém. Pelo contrário, você pôr alguém numa posição de autoridade antes da hora, isso destrói a pessoa. A Bíblia fala que quando Filipe vai anunciar o evangelho em Samaria, e esse texto mexe demais com o meu coração, porque a Bíblia fala que Filipe chega em Samaria, ele começa a anunciar o evangelho. Filipe era um diácono da igreja primitiva, e Deus começa a usar ele com poder, milagre, libertação, cura, e a Bíblia fala que muitas maravilhas, paralíticos são curados, milagres acontecem, e muitas pessoas se convertem em Samaria, inclusive um mago, um feiticeiro da região chamado Simão. E esse cara se converte, ele se junta com as pessoas da igreja, com aqueles novos convertidos, ele começa a seguir Filipe, e a Bíblia fala que esse cara era muito conhecido na região por causa das coisas que ele operava através da feitiçaria. Então era um cara que mexia, ele tinha algum poder sobrenatural das trevas, claro, mas eu amo os detalhes da palavra de Deus. A Bíblia diz que esse cara era tão respeitado em Samaria, olha o que a Bíblia diz, que desde o mais simples até o mais nobre de Samaria, todos se referiam a ele como o grande poder de Deus. Então, as pessoas não sabiam direito quem esse cara era, mas a Bíblia chama ele de um feiticeiro, de um mago, mas as pessoas achavam que o que ele tinha era de Deus. E depois que um grande número de pessoas se convertem em Samaria, Pedro e João chegam lá.
Irmãos, eu amo isso, e por isso que nós somos uma igreja que acredita no Espírito Santo e nos dons. Por quê? Porque aonde os apóstolos chegavam e tinha gente convertida, a primeira coisa que esses caras perguntavam é: vocês conhecem o Espírito Santo já? Uau! Jesus chega para os discípulos e diz: eu preciso ir ao Pai, porque se eu não for, o Espírito não vai vir. Você consegue perceber que Jesus priorizou a presença do Espírito? Ele está dizendo: nesse momento que vocês precisam é da ação do Espírito. Os apóstolos saíam aonde tinha gente convertida para impor as mãos para as pessoas serem batizadas, e é o que acontece aqui. Pedro e João chegam em Samaria e eles começam a perguntar: quem de vocês já foi batizado no Espírito Santo? Aquele povo não foi, e a Bíblia fala que eles começam a impor as mãos sobre as pessoas, e essas pessoas começam a ser batizadas e falar em línguas, e Simão olha para isso e ele fica encantado com aquilo. Ele fica maravilhado com os apóstolos colocando a mão sobre as pessoas e elas falando em línguas. E esse cara chega para Pedro e João e oferece dinheiro para eles. E ele diz: quanto que vocês querem para dividir esse poder comigo? E olha a resposta de Pedro para eles, você não precisa abrir. Atos capítulo 8, versículo 20, se você quiser anotar. A palavra do Senhor diz assim: Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Já foi fino, estava Pedro sendo Pedro, né? Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? E olha o que ele diz: você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então, em primeiro lugar, você precisa ser reto. Sabe o que acontece quando uma flecha torta é lançada? Duas coisas acontecem: ou ela fere quem não era para ferir, e talvez na sua história você foi ferido por flechas tortas, você foi ferido por líderes que foram levantados antes da hora, que estavam com a sua vida torta, isso feriu você. Por quê? Porque uma flecha torta, ela vira um bumerangue, irmão. Ou ela se despedaça no caminho. Talvez isso tenha acontecido com você, porque se você foi lançado antes da hora, eu não conheço a sua história talvez, mas duas coisas provavelmente aconteceram: você feriu pessoas e você se arrebentou. Então, irmão, nós não lançaremos flechas tortas, nós não lançaremos flechas antes da hora. Em primeiro lugar, você precisa ser reto, você precisa ser crente de verdade. Agora, qual é o caminho para a gente não impor as mãos sobre ninguém precipitadamente? Sabe qual é o caminho? O caminho é o discipulado. Por quê? Porque o discipulado, o lugar da reunião, da Livingston, da pequena reunião, é o lugar de convívio, onde você mostra não só os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades, porque a gente não está desprezando isso, amém? Mas esse lugar de andar junto mostra também o seu caráter. Você não precisa abrir. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27 diz assim, Paulo diz: mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado para outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe o que isso significa? Significa que você pode arrebentar, você pode pregar bem, você pode ensinar, você pode tocar bem, mas se a sua vida não for reta, isso desqualifica toda a habilidade que você tem. Você está entendendo? Paulo está dizendo: eu estou aqui falando sobre pecado, eu estou aqui expondo a verdade para um monte de gente, mas se eu incidir no pecado que eu estou condenando, eu me desqualifico, eu me torno inapto para anunciar as verdades que eu estou anunciando. Eu lembro que quando, um pouco antes da gente ser ordenado na antiga igreja, o pastor Luciano Subirá chegou para mim e falou assim: Farley, vamos fazer uma viagem comigo? Eu fiquei todo empolgado com a viagem. Irmão, ele me esfolou na viagem. Eu fui a viagem inteira ele cavocando minha vida e tentando saber tudo, como eram minhas finanças, se eu era um dizimista fiel, se eu tinha casado virgem, qual era a minha história, que tipo de pecado que eu já tinha caído, como estava a minha vida, se eu tinha alguma coisa oculta. E é isso que a gente faz aqui, a gente sabatina as pessoas, a gente esfola, e quanto maior for seu número, seu nível de liderança,
mais intensa vai ser a pressão sobre você. Por quê, irmão? Porque, em primeiro lugar, a gente está preocupado com você. Se a gente te lançar antes da hora, a gente vai arrebentar você. E vai arrebentar em outras pessoas. Então, em primeiro lugar, para que uma flecha ela seja apta para atingir o alvo, ela precisa ser reta. Agora, que interessante. Sabe como você faz isso? E eu fui atrás de um documentário mostrando como as flechas eram produzidas na antiguidade, e é assustador, porque os caras pegam umas varas, uns bambu, tudo torto, e transformam aquilo numa flecha polida. Como? Como é endireitada uma flecha? No fogo. Então você pega uma vara torta, você pega uma vara de bambu, e aí você vai se identificar, você vai até doer aí quando eu falar. Então o que eles fazem? Eles pegam uma faca e arrancam todos os nós. A faca já passou aí? Então pega uma faca, arranca todos os nós, depois você pega uma lixa e lixa. E depois você põe essa vara, esse pedaço de madeira no fogo, e você vai retorcendo, esticando até ela ficar reta. O que endireita você é faca, lixa e fogo. Tá fácil. Mas não se preocupe, ministério é que nem videogame, vai passando de fase e vai ficando mais difícil. Queridos, eu lembro que quando eu e a Dani a gente começou a pastorear, e um dos maiores desafios para qualquer liderança é estabelecer um time de líderes junto com você. E a gente caiu no erro que quase todo mundo cai, que é de procurar pessoas só talentosas. E eu lembro que a gente estava formando ali o nosso primeiro time de liderança, e chegou um casal na igreja, irmão, mas parecia aquele casal que quase desceu do céu direto. Né? Então eles eram carismáticos, eram doces, eram queridos, e tinham muita habilidade, conheciam a palavra, irmão, conheciam as escrituras, levavam todo mundo para a casa deles, tudo que a gente valoriza. E aí o cara falou: pastor, você quer que eu ajude a tocar na célula? A gente já estava caminhando com eles. Falei: cara, eu quero, uma célula nova, não tem ninguém para ministrar, eu quero. Achei que o cara ia levar um violãozinho. Quando eu vi, ele chegou com um teclado. Irmão, e aí o cara tocava e cantava que impressionava. Só faltou ele levantar, fazer malabares, cuspir fogo. Sabe aquele cara completo? Cara, os comentários dele ali na célula das escrituras, eu olhei para a Dani e falei: tá aqui, vocês vão ajudar a gente demais. E eu tive um olhar muito especial para eles, mas um dia eu tive que confrontar uma coisa que me preocupou. Nem era uma coisa das mais graves, mas me deixou preocupado. E quando eu confrontei ele, saiu aquele abençoado de cena e entrou um Satanás, irmão. Verdade, o cara até palavrão falou, e cara, eu fiquei assustado. Eu falei: gente, cadê aquele cara mansinho que tocava teclado, era adorador? Cara, porque se revoltou. E ele chegou na igreja com uma história: não, porque eu fui expulso da igreja que eu era. Eu falei: como expulso? Ele falou: cara, eu até hoje não consigo entender, acho que foi inveja, e eu caí nessa. Então assim, todo mundo era errado e ele era bonzinho. Eu não estou dizendo que vocês não passam por lugares ruins, a verdade é que tem muito lugar ruim, eu sei disso, fique tranquilo. E eu conheço a história de vários de vocês, e muitos de vocês têm histórias que só a graça mostra que tem gente que não precisa do diabo para ser ruim. Às vezes eu fico até com dó do diabo, de tanta culpa que põe nele, porque tem gente que é ruim sozinha, nem precisa do cão, né? Então, mas quando eu confrontei, esse cara espanou, se rebelou, irmão, de um jeito que eu tentei resgatar, tentei ir atrás, a gente perdeu esse cara, ele foi embora. E eu lembro que eu entrei numa crise, e eu cheguei para o pastor Luciano, tipo, contando desesperado, achando que ele ouviu uma coisa que ele nunca ouviu na vida. E eu, quando eu contei toda a história para ele, ele falou: Farley, na verdade isso é normal. E ele falou: você quer saber quem uma pessoa é? Confronte essa pessoa, estique, ponha no fogo, torça, e aí você vai descobrir quem ela é. Então, querido, em primeiro lugar, você precisa ser reto.
para você ser reto, a gente vai espremer, vai torcer, vai botar você no fogo, e o fogo vai provar quem você é. Eu quero que você entenda uma coisa do nosso coração. Eu sei que a gente está com as células bem cheias, e isso não é o ideal, as Livingstones, bem cheias, e não é o ideal, né? Agora, o que a gente fez? Você provavelmente tem na sua Livingstone um casal de auxiliares que já liderou às vezes mais de uma célula, mais de uma em outro lugar. Agora a gente quis fazer isso num processo mais lento, porque eu não quero só as pessoas preparadas, eu quero que elas entendam o nosso coração, eu quero que elas entendam aquilo que a gente é como igreja. A gente tem um DNA, tem uma identidade, então não é só a sua habilidade que eu quero o seu coração. Eu quero que você aprenda o nosso coração. Então eu sei que tem Livingstones que estão cheias, não é o ideal. É o ideal ter 30, 40 pessoas numa Livingstone? Não é ruim, eu sei que é ruim. Mas pior que isso, é só levantar uma liderança antes da hora. Aí você vai ver o que é ruim. Então eu prefiro, diante de Deus, eu prefiro ter Livingstone com 60 pessoas do que levantar uma liderança fora da hora. Porque, irmão, eu conheço histórico, eu conheço irmãos, amigos, queridos, bem intencionados, que multiplicaram células muito rápido, e aí deu BO lá na frente, tiveram que voltar consertando. Então, a gente precisa multiplicar, precisamos, estamos orando por isso, estamos preparando liderança, mas a gente tem um temor muito grande, a gente quer fazer bem antes de fazer rápido. Amém? Você recebe essa palavra? Então, depois que você pega um pedaço de madeira e você deixa ele reto, a segunda coisa que você precisa fazer é ser meticuloso no equilíbrio entre a haste, a ponta que perfura e a pena. Se houver um desequilíbrio, se a ponta for pesada demais, o que vai acontecer? Você vai lançar e ela vai cair para baixo. Então, isso é meticuloso, é perfeito. E aqui eu quero falar para você um pouco da parte técnica de fazer uma flecha de forma artesanal. Tem alguém aqui que atira com arco e flecha, não? Eu sei que o pai do Braguinha lá é ninja nisso aí. Cadê? Pai do Braguito. Teu pai é ninja nisso aí, não é? Ele faz as flechas dele, não, né? O pai dele já é moderno. O pai dele compra as flechas de polipropileno. Então é necessário um equilíbrio perfeito. Aqui existe uma parte técnica. Eu estava vendo um engenheiro dizendo que quando você atira uma flecha, você retesa o arco. Bonita essa palavra, né? Retesar o arco. Parece que comeu uma sopa de letrinha. Você retesa o arco e quando você atira a flecha, a ponta é a parte mais pesada. Então ela faz uma força, ela puxa o resto da flecha. Agora, as penas, elas sofrem resistência do ar. Então elas puxam a flecha para o outro lado. E isso, esse engenheiro dizia que é mais ou menos o efeito como você pegar um barbante e você esticar. E isso é o que faz a flecha ficar reta. Então, querido, ele até usou um exemplo interessante. Ele falou assim, que uma flecha sem pena, para resistir o ar e fazer a força contrária e equilibrada, uma flecha sairia do arco como um peixe que bate quando sai da água. Então, querido, eu acredito que um dos maiores desafios na nossa vida cristã é uma coisa chamada equilíbrio. Então é necessário ter o equilíbrio entre ministério e família. Por que que como que a gente funciona como Livingstone? Alguém tem uma Livingstone, ele vai levantando líderes. Quando ele tem 3 líderes debaixo dele, ele não tem Livingstone mais. Ele vira só um supervisor. Por quê? Porque eu não quero esse cara um dia fazendo Livingstone, outro dia supervisionando, outro dia na reunião de louvor, outro dia na escola bíblica. Eu não quero tirar você da vida da sua família. Por quê? Porque precisa haver um equilíbrio entre ministério e família. Precisa haver um equilíbrio entre dons e experiência. Isso é a coisa mais comum do mundo. Você conhece pessoas em que os dons são incríveis, mas a pessoa não tem experiência, não tem maturidade. É preciso ter um equilíbrio entre ousadia e prudência.
É preciso ter um equilíbrio entre espiritualidade e vida natural. A Dani usa uma frase que eu gosto muito, ela diz: nós precisamos ser espiritualmente naturais e naturalmente espirituais. É preciso ter um equilíbrio entre a fé, a postura de fé, mas a sabedoria e a prudência. Então, um dos grandes desafios da vida cristã é essa coisinha chamada equilíbrio. Agora, o equilíbrio vem como consequência de outra coisa que se chama maturidade. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Gente, vocês acharam chique nossa garrafa nova? Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experimentado o ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, agora eu amo essa expressão, diz assim, cadê? Me perdi, já chegou. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, repita comigo, exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Dá um pulinho comigo para o capítulo 6, versículo 1 e 2, aí de Hebreus mesmo. Capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Queridos, existem pessoas em que o talento, o dom, a habilidade é muito maior do que a experiência. Agora, eu gosto muito da forma que o autor de Hebreus destaca aqui, porque ele está falando de um nível de maturidade, mas ele não espiritualiza, ele não trata isso como algo meramente espiritual, mas ele diz que aqueles que pelo exercício constante alcançaram um lugar de maturidade. Então, para que a gente alcance a maturidade, a gente precisa ser experimentado. Você sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Eu fiz faculdade de administração e irmão, eu falo isso não com orgulho, tá? Mas eu sempre tive muita facilidade para memorizar e guardar as coisas. Então, eu era aquele cara que faltava todas as aulas que dava para faltar. Então, tal matéria lá no semestre, acho que era 18, 19 faltas que podia ter. Eram sempre 2 aulas junto. Se eu tinha 18, eu ia um dia assistir a primeira aula e ir embora na outra para gastar todo o dinheiro todo o direito que eu tinha de faltar na aula. E aí o que acontecia? Não estou falando isso com orgulho, tá? Na frente do meu filho. E aí, é isso que eu estava pensando. Eu que pagava a minha faculdade. Agora eu estou em paz para continuar. E aí o que acontecia? Um dia antes da prova eu pegava o caderno de algumas pessoas que eram caxias assim, não faltava uma aula, e eu estudava em cima disso e às vezes tinha até notas melhores. Agora eu percebi uma coisa, que tinha aquelas pessoas que são caxias, eu sei que vai ter aqui. Senta primeiro, sempre na primeira fila, na primeira carteira, não falta uma aula. Agora, muitas dessas pessoas eram tão caxias em aprender, que vários deles, eu comecei a fazer estágio no primeiro ano de faculdade, já no primeiro semestre. Por quê? Porque eu entendi a responsabilidade de aprender. Não é por isso, é porque eu tinha que pagar a faculdade. Então, foi um passo de fé. Eu paguei a matrícula e, agora eu tenho que correr atrás de um trabalho para conseguir pagar a faculdade. E eu via que muitas pessoas falavam para mim: não, Farley, eu não vou fazer estágio porque eu quero aproveitar o melhor da faculdade.
Então eram pessoas que nunca faltavam, que eram muito dedicadas naquilo, que às vezes tinham as melhores notas, mas no decorrer dos anos, eu entrei para a faculdade em 2001, irmão, 20 e poucos anos depois, eu olho para a história de algumas das pessoas que eu pude acompanhar, e eu vejo que aqueles que eram os melhores alunos, na maioria das vezes, não se tornaram os melhores profissionais. Sabe por quê? Porque saíram da faculdade cheio de conhecimento, mas com muito pouca experiência. Então também não eram os que conseguiram os melhores empregos de cara. Por quê? Porque tinham muito depósito de conhecimento teórico, mas não haviam sido experimentados. E quando você sai da faculdade, você vai fazer uma entrevista, eu só para não ficar mal entendido aqui, eu não completei, fui até o 3º ano, mas quando você sai da faculdade, você vai fazer uma entrevista, o cara não vai selecionar. Eu vou pegar esse aqui que tirava 9,5 e 10, porque esse aqui tirava 6,5 e 7, eu vou pegar esse aqui. Não, ele vai pegar você pelo quê? Pela sua experiência. Então ele vai querer saber o que você já experimentou. Sabe por quê? Porque a faculdade te ensina a teoria, mas quando você trabalha, você aprende a se relacionar com as pessoas, você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a ser repreendido pelo seu chefe. A gente pastoreou jovens por mais de 10 anos. Algumas vezes eu sentei com jovens formados que no primeiro mês de trabalho, um dia que levaram uma dura de um chefe mal educado, não estou dizendo que é certo o que o chefe fez, foram para casa chorando, não conseguiram trabalhar mais. Porque não amadureceu, a emoção não acompanha o depósito teórico que tem. Então, querido, é necessário, você precisa ser experimentado. Da mesma forma, existem pessoas que elas querem ser reconhecidas porque elas têm palavras proféticas, porque elas têm dons, porque elas têm talento, elas querem espaço, mas às vezes elas não amadureceram nesses dons. Então eu lembro que uma vez tinha uma moça lá na antiga igreja, que bom poder falar alguma coisa que não é daqui. E ela tinha um desejo muito grande de servir, de ter ministério, e irmão, isso é bom. O nosso coração se enche de alegria quando você vê que tem alguém que quer servir. Eu fico com raiva dos que não querem fazer nada. O que quer, que está dizendo, pastor, mas eu quero fazer, eu quero ir, eu quero liderar uma Livingston, isso é maravilhoso. A palavra de Deus fala, aquele que almeja o episcopado, está dizendo ser um pastor. A Bíblia diz o quê? Boa coisa almeja. Então a primeira coisa é bom. A gente quer que você deseje mesmo. A gente quer que você queira estar no louvor, a gente quer que você queira desenvolver ministério, a gente quer que você queira que a gente lance você, a gente quer que você deseje ter espaço para trabalhar. E tinha uma menina que tinha um desejo muito grande, mas ela tinha muitas coisas para serem trabalhadas. E um dia ela foi lá em casa e tinha um monte de gente lá em casa, que nós estávamos uns 40 aquele dia lá, e o povo foi saindo, e um dia ela me pegou, ela falava mais com a Dani, a gente estava lá, ela falou, pastor, fala para mim aqui. Você sabe o quanto que eu desejo uma liderança? Eu falei, eu sei. Ela falou, então por que vocês não me dão uma célula? Eu falei, você quer ouvir mesmo? Ela falou, quero. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, quero. Então eu falei, a primeira coisa, a gente nunca vai te dar uma célula. Ela, como assim, pastor? Eu falei, porque a gente não vai dar uma célula para ninguém. Por quê? Porque a liderança, ela não é dada, a liderança é reconhecida. Né? Irmãos, eu participei de igrejas que você estava lá 2 anos ralando no ministério de jovens envolvido, aí aparecia um cara de não sei aonde, que tinha sido líder de não sei o quê, ninguém sabia direito quem era, o pastor olhava e falava, acho que esse cara é bom, puf, líder de jovens. Isso é uma coisa que não vai acontecer aqui, vai te deixar seguro. Mas ela chegou assim, como assim você não vai me dar? Eu falei, eu não vou te dar, por quê? Porque a liderança, ela é construída, ela é reconhecida. Eu falei, sabe por que você não tem uma célula ainda? Eu falei assim, quantas pessoas, quanto tempo você está aqui? Eu não lembro quanto que ela estava, mas uns anos já. Eu falei, quantas vezes as pessoas chegaram para você e falaram, eu quero te seguir? Ela falou, acho que nenhuma. Eu falei, quantas pessoas aqui da igreja chegaram para você e falaram, puxa, eu admiro você, eu queria que você me discipulasse? Ela falou, ninguém.
Ele falou, quantas pessoas seguem você, abrem o coração para você e dizem, eu queria que você me acompanhasse. Ela falou, ninguém. Eu falei, então é por isso que você não tem uma liderança. Por quê? Porque eu não dou para você. Isso é construído, isso é reconhecido. Tanto que a gente diz aqui, que a gente não gosta nem de chamar de ordenação pastoral. A gente prefere chamar de um reconhecimento. Por quê? Porque os primeiros a reconhecerem não somos nós, são vocês. Então eu ouvia do Diego, do Gustavo, eles ficavam tudo constrangidos, porque eles falavam assim, antes deles serem ordenados, as pessoas chamam a gente de pastor, o que a gente faz? A gente fala, não sou pastor, não. Eu falei, não, cara, porque os primeiros a reconhecer são as ovelhas. Você não precisa, você não vai dizer, não vai exigir que ninguém te chame de pastor, mas quando alguém chega para você e te chama de pastor, ele não está falando necessariamente de um título, mas ele está reconhecendo alguma coisa em você. E essa pessoa é tão reconhecida no meio da igreja que chega um dia que o presbitério reconhece diante de todos. E isso é fruto de ser experimentado, é fruto dessa vida ministerial, de se envolver com as coisas. Eu lembro que lá no comecinho, em 2010, 2011, quando eu comecei a viajar, ter convite para viajar, eu lembro que num discipulado com o pastor Luciano, um dia eu sentei e falei, pastor, de repente eu estou recebendo um monte de convite, eu quero que você me ajude a descobrir, como que eu faço para escolher onde que eu vou, onde que eu não vou? Ele falou para mim assim, Farley, eu posso até tentar te proteger, e te dar algumas dicas para você discernir, nesse lugar vai por isso, nesse lugar não vai por isso. Ele falou, mas cara, tem coisa que você só vai aprender fazendo. Tem coisa que você só vai aprender errando, experimentando. Então você precisa ser experimentado. Eu lembro que tinha um dos nossos líderes lá na antiga igreja, e ele chegou para mim, ele era professor de cursinho, e ele chegou para mim e falou assim, Farley, eu estou com uma ideia super legal aqui. Eu falei, o que é? Ele falou, cara, eu queria fazer um evento aqui com os vestibulandos. Então eu queria trazer todo o pessoal que tá para fazer vestibular esse ano, para ter um culto e orar com eles. Só que é o seguinte, eu conheço professor de vários cursinhos diferentes. Então eu queria chamar esses professores para fazer uma moral com os alunos, mas para esse cara vir aqui ouvir a palavra, uma forma de evangelizar eles, de ganhar esses caras, de envolver. E eu achei a ideia incrível. Só que ele falou assim, cara, mas eu preciso de X valor. Ele queria um valor específico, porque ele queria mandar convite para esses professores. A ideia era genial. Ele falou, cara, então eu preciso desse valor, porque eu preciso fazer convite, eu preciso fazer isso, eu quero trazer um cara de fora, eu quero dar uma oferta. E eu lembro que eu sentei com ele e falei assim, cara, sua ideia é genial. Eu falei, mas a gente nunca fez nada na igreja aqui, nesse aspecto, é a primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa com universitários ou vestibulandos. Eu falei, será que faz sentido a gente pedir para a igreja investir financeiramente para uma coisa que a gente não fez? Eu falei, vamos fazer primeiro sem recurso, e aí a gente mostra do que a gente é capaz, e depois a gente pede recurso. E ele comprou a ideia, e eu deixei ele organizar, ele montou a equipe dele, e chegou o dia do culto lá, dos vestibulandos. Esse cara fez um trabalho sensacional. Primeiro que encheu a igreja, eu acho que tinha mais de 1.000 pessoas lá. Vários professores não convertidos, de cursinhos conhecidos, todos esses caras sentados lá na frente, tiveram que ouvir a palavra que foi ministrada. Esse cara foi tão esperto, porque ele foi convidando os professores pessoalmente, ele pediu para os alunos convidarem, ele juntou alguns alunos das escolas, esses meninos fizeram vaquinha para mandar imprimir cartaz para colar nas escolas. Sensacional o trabalho. Eu fiquei emocionado quando eu vi todo aquele povo lá. A gente fez o culto, orou com eles. Quando acabou, o pastor Marciano chegou para mim e falou assim, cara, legal esse negócio, hein? Falou assim, vamos fazer ano que vem de volta? Eu falei, claro, vamos. Ele falou, eu tenho o seguinte, se precisar de algum investimento financeiro da igreja, é só me avisar. Então é isso, você faz primeiro, você mostra e depois você tem recurso. Agora, queridos, às vezes tem pessoas que não entregaram nada.
Então a primeira coisa é se envolva com o que está disponível para você, sirva, porque não é só o servir, é claro que o servir mostra o seu coração, mostra a sua disponibilidade em servir, mas o servir ele te aperfeiçoa, porque no meio dos relacionamentos você tem conflitos, você é afiado, você é lixado, você é esticado pelos relacionamentos também. Então eu vejo, querido, eu penso uma coisa que me irrita, são os abençoados dos youtubers. Às vezes o cara tem, não vou dizer a idade para ninguém se identificar, mas o que tem de moleque youtuber vindo gravar vídeo dizendo assim, o problema da igreja é que não sei, e todo mundo tem uma teoria de qual que é o problema da igreja, eu tenho vontade de entrar dentro do computador, falar abençoado. Quantos casamentos destruídos você já restaurou? Quantas mães que perderam um filho para as drogas você já consolou? Quantos pastores em depressão, em burnout, destruídos pelo ministério, você já acolheu e ajudou? Nenhum. Então não vem falar qual que é o problema da igreja, porque você não sabe. Você não sabe nada. Então, isso fala de uma responsabilidade, todo esse caminho, querido, prepara a gente. Eu não sei se vocês sabem, a gente estava rindo com o Gustavo e com a Débora aqui, porque eles foram ordenados e aconteceu um monte de coisa na vida deles esses dias, eles passaram por um período bem difícil. Eu falei, cara, não se preocupa, porque é assim mesmo. Quando foi para a gente ser ordenado, estabelecido, eu falei, eu bati o carro 2 vezes, um cara morreu na minha célula. Eu falei, só bateu uma vez e ninguém morreu na sua livre, não fica susto que você está no lucro. Um cara morreu na minha célula, um cara de 23 anos, dias antes da gente ser ordenado. Irmão, foi terrível, eu não conto os detalhes da história. Eu conto só o que aconteceu depois. Mas só para você ter uma ideia, esse cara morreu no condomínio. Aí, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei em lugar nenhum. Eu vou falar porque eu estou com vontade. Para quê? Vou falar porque eu estou com vontade. Olha só, irmãos, ele tinha crescido no bairro que a gente morava ali, no Xaxim. E tinha alguém que era amigo de infância dele que tinha estava visitando a nossa célula. Quando o cara morreu, esse cara começou a mandar mensagem para todo mundo dizendo que o cara tinha morrido ali. E aí o que aconteceu? Começou a chegar gente de tudo quanto é canto, irmão. E eu não sabia o que fazer, fui abrindo o portão. Era 1h da manhã, tinha um cara morto na sala de casa, umas 60 pessoas lá em casa, todo mundo do condomínio tinha acordado. Saiu uma vizinha e falou, vizinho, que barulho é esse? Que absurdo que está acontecendo. Eu falei, o cara morreu na minha sala aqui. Aí ela, hã? Ela falou, é mesmo? Eu falei, é. Ela falou, então tá bom. E aí, para piorar, tive que ligar para a família, irmão. O pai do cara desviado chegou bêbado na casa, gritando, xingando Deus. E a gente teve que lidar com todas essas coisas. No outro dia eu tinha discipulado com o pastor Luciano, fui contando a desgraça da vida. Tipo, cara, olha que uruca. E ele olhou para mim e falou assim, Farley, tem algumas coisas que atestam você para o ministério. Ele falou, cara, a forma que vocês lidaram com esse baita BO é uma coisa que fala para o meu coração de como vocês estão maduros e prontos para ocupar esse lugar, mas eu acho que, em primeiro lugar, isso tem que falar para você. Cara, você conseguiu passar. Você conseguiu passar por tudo isso. Tem o Eclis, um amigo nosso, o cara sumiu, hoje é pastor sênior da Comunidade Vida lá em Guarapuava. Cara, no ano que ele assumiu como pastor de jovem, foi fazer o primeiro retiro dele, um cara morreu afogado no retiro. A hora que ele foi em casa, que ele foi no velório do menino, a mãe do menino chegou e deu um tapa na cara dele e falou, você tirou meu filho de casa vivo. A culpa foi do menino, desobedeceu, fez o que não devia, tinha uma ordem para não entrar no lago, o cara desobedeceu e foi, mas cara, imagine isso para o coração do cara. Então nós somos preparados, forjados, moldados, aperfeiçoados, aonde, querido? Servindo.
Agora tem gente que tem um discurso de fazer. Então você tem um discurso de fazer, querido, faça quando você não tem um título, faça quando você não tem uma posição, faça sem a gente te dar uma Livingstone, faça sem você ser reconhecido aqui na frente. Porque quando você é servo, quando você tem depósito, a igreja vai reconhecer. E eu vou dizer para você, nós vamos reconhecer também. Eu quero fazer um compromisso aqui com vocês. A gente não segura ninguém. Você pode estar aqui, a gente investir em você, como a gente já fez. Investimos para fazer curso, pagamos para fazer curso fora. Cara, o dia que você chegar e entender, pastor, Deus me mandou ir para outra igreja, a gente vai te enviar com alegria. Sabe por quê? Porque essa igreja vai ser sempre uma fonte, nunca um poço, que tudo que entra para. E sabe o que? Se eu investir para caramba na sua vida, e se eu te lançar para você servir em outro ministério, Deus vai olhar para mim e vai falar, eu posso depositar ali, porque nada para. Tudo que eu der, Ele vai multiplicar. E se eu mandar um de vocês, depois de investir muito, primeiro, diante de Deus, isso vai regozijar meu coração, porque você não é meu, não é nosso, é do reino de Deus, isso é de Jesus. E o Senhor vai continuar mandando, e eu tenho certeza que quanto mais gente eu lançar, mais gente eu vou receber. Você quer saber outra coisa? A gente tem um casal aqui que é novo na igreja, e sonha com o ministério itinerante. A gente já conhece eles há muito tempo. Irmão, eu já falei, eu não vou segurar vocês nunca. Eu falei, cara, voa. Vai, a gente está lançando você. Eu tenho um orgulho santo de todo mundo aqui que é convidado para ministrar louvor, para ministrar uma palavra. Estou aqui com o Júlio. O Júlio falou, cara, eu vou ministrar. Eu falei, uau, que legal, cara. É isso aí, por quê? Porque eu olho, Deus está dando algo para essa casa, para essa família espiritual, e as pessoas estão olhando para cá e falando, cara, eu quero o que eles têm. Então eu fico orgulhoso de vocês quando vocês vão servir em outro lugar, como um pai fica orgulhoso. A gente vai lançar pessoas para abrirem outras igrejas, seja Cornerstone ou não. Esse é um compromisso que a gente tem diante de vocês, nós vamos lançar as flechas. Agora, o que forma você, querido, é o processo. Talvez eu pergunte para você, como você reage quando você investe na vida de alguém, investe, e essa pessoa sai falando mal de você? Talvez você não saiba. Por quê? Porque você nunca passou por isso. Então você tem que passar. Sabe por quê? Porque quando você investe numa pessoa, ama, investe às vezes até financeiramente, e aí o abençoado sai falando mal de você, cara, isso é muito importante porque vai formar no seu coração. Agora, para que isso aconteça, tem que estar servindo. Como se lida com desafios, com conflito, com rebeldia? Você precisa crescer e ser experimentado nessas coisas. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 11. Se você que dá tempo de fugir ainda. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 16. Olha o que Paulo fala, eu amo esse texto aqui. Paulo está dizendo assim, faço questão de repetir. O punk é que ele diz que já está repetindo e vai repetir mais 200 vezes ainda. Então ele diz, faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Então ele está dizendo assim, gente, é uma coisa que eu não faço normalmente, me gloriar, elogiar a mim mesmo e falar das coisas que eu faço. Mas se vocês acham que isso é insensatez, então recebam-me como um insensato, mas me ouçam. É isso que ele está dizendo. E ele continua, capítulo 11, versículo 17. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. É muita coragem do cara, né? Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportem de boa vontade os insensatos. Ele está sendo irônico aqui, claro, né? Versículo 20. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta, ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros devem gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. E aí ele começa a falar dele mesmo. Então ele diz, são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também.
São eles servos de Cristo? Estou fora de mim por falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia sendo exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Pensa num cara lascado, parecia o Joseph Klimber. Trabalhei arduamente, muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, eu fui esticado, eu fui torcido no fogo, eu fui experimentado, eu fui espremido, eu fui amadurecido e eu fui aprovado. O que Paulo está dizendo, cara, eu tenho uma história, eu fui lixado, eu fui repreendido, eu fui torcido, eu fui resistido face a face. E ele está dizendo, a maturidade veio com a experiência, com o serviço e com as dificuldades. Existe uma frase do C.S. Lewis que eu gosto demais, ele diz que as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Irmão, é isso. Então, se a tribulação está grande aí, eu vou dar agora uma frase quase coaching. Irmão, o nível de provação que você passa está muito ligado ao nível de chamado que você tem. Porque você acha que todo mundo foi esfolado como Moisés? Você acha que todo mundo foi esfolado como Davi? Não, sabe por quê? Porque nem todo mundo precisava estar tão preparado como Davi, como Moisés. Então, se a lixa está vindo hard, Deus tem uma politriz do seu tamanho. Então, se a lixa está vindo hard, isso está provavelmente, é claro que tem uma coisa que é o tratamento de Deus e tem a outra coisa que você está sofrendo porque você é chucro, né? Então, são coisas diferentes. Agora, se a prova está difícil, irmão, nossa, dá até para você cantar aquela, quem me viu passar. Não. Se a lixa está pegando pesado, é porque provavelmente isso está relacionado à intensidade do seu chamado. Agora, no ministério, a gente aprende a lidar com muitas coisas, e isso traz o equilíbrio. Irmão, precisa de um equilíbrio para aprender a lidar com crítica e elogio. Porque lidar com crítica é doído, mas lidar com elogio é complicado também. Eu não sei se foi Spurgeon que conta uma história, que diz que um dia ele desceu do púlpito e chegou um irmão para ele e falou assim, pastor, você pregou muito hoje. Ele falou, cara, o diabo acabou de me dizer a mesma coisa quando eu estava lá em cima. Por quê? Porque lidar com elogio é difícil às vezes, né? Agora a gente tem que aprender a lidar com aqueles que falam bem de nós e com aqueles que falam mal, porque as duas coisas são difíceis. Você tem que aprender a lidar com a verdade e a calúnia que falam de você. Você tem que aprender a lidar com pessoas fáceis e com pessoas difíceis. Você tem que aprender a lidar com realizações, mas tem que aprender a lidar com frustrações. Tem que aprender a lidar com receber sim, tem que aprender a lidar com receber não. Tem que aprender a lidar com tempos onde tudo parece que dá certo. Irmão, tem tempo que parece que tudo dá certo. Agora tem tempo também que só a graça de Deus. Que parece, irmão, que tudo dá errado. O cara está naquela situação que se ele vê uma luz no fim do túnel, ele acha que é o trem vindo. De tão feio que está o negócio. Então aprender a lidar, querido, com... liberar perdão e com pedir perdão, é outra coisa que eu quero fazer um compromisso diante de Deus aqui. Nós, a nossa liderança, nossos pastores, a gente sabe pedir perdão. Por quê? Porque a gente erra, irmão. Nós vamos errar.
Agora a gente vai errar não de propósito, a gente vai errar tentando acertar. Agora nós vamos errar, irmãos. Talvez a gente já tenha errado com você. E a gente erra e vai errar. Alguém errou de não pôr o telefone no silencioso. Está perdoado, está perdoado. Então a gente vai errar. Agora, quando a gente errar, a gente vai olhar no teu olho e falar, cara, me perdoa. Então você não precisa ter medo nenhum de olhar para a gente e falar, pastor, você errou comigo. Pastor, eu preciso conversar com você, que eu preciso liberar perdão para você. Então a gente precisa saber, querido, liberar perdão, mas a gente precisa saber pedir perdão. A gente precisa aprender a mostrar o erro, mas a gente precisa aprender a reconhecer o erro. A gente precisa aprender a seguir em frente, mas a gente precisa aprender, às vezes, a voltar atrás também. E tudo isso vem da experiência de ser esticado e amadurecido. E isso vai trazer um equilíbrio. Amém? E em terceiro e último lugar, o que uma flecha precisa, para ser uma flecha polida e afiada, que cumpre o seu propósito, que acerta o alvo, é que ela precisa ter uma ponta preparada e afiada. Agora, para que você seja uma flecha com a ponta afiada, polida, você precisa entender qual é o seu alvo. Eu lembro que eu conheci o meu avô paterno, irmãos. Eu posso falar isso sem problema nenhum. A verdade é que ele não valia nada, irmão. Não se escandalize. Mas é assim, quando meu pai tinha 5 anos de idade, meu avô chegou em casa, juntou tudo que tinha de valor em casa, juntou 5 filhos e a esposa, e falou assim, eu não amo mais vocês, viu? E juntou tudo que tinha de valor em casa e foi embora. E meu pai voltou a ver o pai dele quando eu tinha 9 anos. E eu lembro dessa cena, porque eu nunca tinha ouvido falar daquele vô, e de repente apareceu o vô. Que só a graça de Jesus, irmão. Porque o homem não precisava do diabo para ser ruim. E meus pais amaram ele, cuidaram dele, ele aceitou Jesus, foi batizado, é uma história com um final bonito, mas um cara que teve uma vida horrível, porque era uma pessoa horrível também. E eu lembro que quando ele chegou, eu conheci ele, isso não tem nada a ver com a pregação, não sei porque eu falei. E quando eu conheci ele, ele trabalhava para... Hã? Deus sabe, é isso aí. Aí, terra! Essa é minha sogra do Mantos, de Cantu de la Condossa. E ele trabalhou para a FUNAI, e quando ele chegou, ele trouxe para mim um negócio super legal de presente. Ele trouxe uma aljava com várias flechas indígenas. Só que não era aquela flecha que você compra no artesanato dos índios. Era aquela flecha hard que o índio usava. E eu lembro que tinham várias flechas diferentes. Então tinha uma flecha que ela parecia um serrote. Então tinha uma ponta bem comprida, ela tinha vários dentes voltados para cá. E meu avô explicou. Ele falou, eles usam essa flecha para pescar. Por quê? Porque você atira no peixe, quando ela atravessa, ele puxa a flecha e esses dentes não deixam o peixe cair na água de volta. Então essa flecha é para isso. Tinha outra que parecia uma meia bola, assim, uma meia lua, e com só uma pontinha na frente, assim, uma outra bolinha. Ele falou, essa flecha é para pássaros. Por quê? Porque a flecha que perfura, ela arrebenta o passarinho e ele fica muito difícil de comer depois. Então essa aqui é como uma pedrada, ela dá como se fosse um soco no passarinho, ele cai morto e a carne fica intacta. E tinha outra que era feita, eu adorava essa, com o nó do pinheiro, era uma madeira vermelha, dura e afiada. Ele falou, essa aqui é para caça grande, porque ela é resistente, ela consegue furar o couro dos animais. Então, querido, a ponta da flecha era preparada de acordo com o seu propósito, com o seu alvo. E por isso que a sua identidade, aquilo que Deus tem para você é tão importante. Você sabe quando as pessoas chegam, talvez você seja um desses que nos ouviu. As pessoas chegam aqui na igreja e quando elas têm o coração para servir, é normal, e isso é muito bom, não é ruim. As pessoas vêm e falam, pastor, eu quero servir. E aí eu pergunto, o que queima no seu coração, o que está aí? As pessoas, pastor, eu faço qualquer coisa, limpar o chão, limpar banheiro. Irmão, o banheiro parece que é um símbolo de santidade. Quando a pessoa quer mostrar que o teu coração certo, ela fala, limpa o banheiro. Né?
Então, e eu sei que é genuíno no coração, e eu falo que ótimo, e a gente vai precisar mesmo de gente para limpar o banheiro. Eu e a Dani, volte mesmo. Agora a gente tem o Carlinhos, que trabalha para a gente meio período aqui, ele tem dado uma geral nos banheiros, mas eu e a Dani já limpamos muito banheiro aqui também. Agora, sempre a gente pergunta para as pessoas o que queima no seu coração. Por quê? Porque a gente entende, querido. Filipenses diz que o Senhor opera em nós tanto o desejar quanto o realizar ou efetuar. Então a gente entende que aonde você vai ter mais alegria, mais graça, mais favor de Deus, os seus dons, os seus talentos vão estar alinhados com isso. É entender o que queima no seu coração. Então a gente sempre vai tentar entender qual é o chamado peculiar de Deus e te empurrar para isso. Você sabe que a impressão que eu tenho, eu falei isso nos jovens ontem, tantos anos viajando e pastoreando e passando por tantos pastores, e muitas vezes a gente acaba indo para aconselhamento com essas pessoas. A impressão que eu tenho é que talvez a grande maioria dos pastores chega talvez ao fim da sua carreira sem saber quem eles são. Não saber quem são na sua identidade em Jesus, talvez saber que são salvos, que foram escolhidos por Deus, que têm um chamado, mas talvez sem saber a peculiaridade do seu chamado, de saber exatamente para aquilo que Deus te chamou. Então talvez você tenha caído na mão de um homem assim, porque eu vejo líderes que cada hora, quando o cara não sabe para que Deus chamou ele quer cada hora uma coisa diferente. Então até brinquei ontem, falei com eles, uma hora o cara é G12, outra hora ele é MDA, outra hora é Rinode. Então tem sempre aparecendo alguma coisa e o cara está sempre mudando do que faz. Por quê? Porque não existe uma identidade. Então eu olho para a gente, eu falo isso muito com os pastores, eu olho para a gente, eu falo, cara, eu sei o que nós somos. Então eu olho para a gente, eu sei que a gente não é uma igreja fácil para qualquer um, né? Porque, cara, a gente tem o domingo com 3 horas de culto. E isso não é o tipo de culto que atrai a maioria das pessoas. As pessoas vêm aos montes aqui, quer saber um culto que atrai pessoas? 1 hora e 20 minutos. E você não fala em nada específico, não bate em ninguém, só tem palavra que bota a pessoa para cima. Irmão, vai encher de gente, bem mais fácil do que aquilo que a gente está fazendo. Agora, irmão, eu sei o que Deus me chamou para fazer e eu não vou negociar isso. Então, se cresce, se tem gente chegando, se tem gente indo embora, eu sei o que eu sou. E eu não estou procurando um número específico de pessoas, eu não estou procurando um tamanho de igreja, eu estou procurando ser fiel à minha porção, porque eu sei que Deus nos chamou para ter uma adoração vibrante, para entender, a gente vai falar sobre isso em outras mensagens, que a adoração, eu não tenho medo de falar isso, é sim a parte mais importante do culto. Por quê? Porque é a parte que nós damos para Deus. Aqui eu estou servindo vocês e é muito bom, mas quando a gente chama isso de culto, é porque a gente vem para cá prestar o nosso culto a Deus. E sabe quando a gente presta o nosso culto a Deus? Quando a gente está adorando, irmão. Agora, um ambiente de adoração, onde a presença de Deus está, isso transforma as pessoas. Então, nós sabemos o que nós somos, porque todo mundo traz uma demanda diferente, mas eu tenho que ser fiel à minha porção, e de coração eu não estou interessado, irmão, para falar a verdade, o meu coração, eu penso em ter talvez 700, 1000 pessoas. Se Deus nos dá isso, eu acho que se chegar a esse número eu vou ficar incomodado, eu vou querer abrir outras igrejas. Por quê? Porque eu não quero perder essa coisa que a gente tem da casa, de estar todo mundo perto, de estar junto. E porque o meu coração queima muito mais por lançar pessoas e estabelecer toda uma liderança numa igreja nova do que ter uma igreja que, uau, tem 2.000 membros. Ótimo para quem quer isso, mas não é o que queima no meu coração, não é o que me provoca. Você está entendendo? Então, queridos, a gente precisa saber quem é em Deus. Eu estava numa reunião de líderes esses dias, com uma liderança preciosa. E um líder levantou a mão, eu compartilhei uma mensagem, eles estavam fazendo perguntas. E daí uma pessoa levantou a mão, e é um questionamento genuíno. E eu sei que aperta o coração, principalmente de quem está à frente. Ele falou, pastor, a gente recebe muita visita aqui, mas muita gente vai embora também. E ele falou, como segurar essas pessoas? O que vocês fazem para segurar as pessoas? Eu falei, cara, depende.
Eu falei, o que você tem que entender, essas pessoas estão indo embora porque elas foram maltratadas, porque elas não foram acolhidas, porque a igreja não está oferecendo alimento sólido, uma palavra. É por causa dessas coisas, então tem que resolver. Agora, quando você sabe quem você é e você tem uma identidade, é natural que as pessoas passem e vão embora. Por quê? Porque você não tem que agregar todo mundo, querido. Porque se você agrega todo mundo, você não tem uma identidade. Porque quando você tem uma identidade que é forte, você sabe o que é, você não vai agregar todo mundo. Então tem um processo aqui que é natural, das pessoas passarem, conhecerem, e muitas pessoas vão olhar, cara, isso aqui é minha casa, e vão ficar. Mas vai ter gente que vai olhar e vai falar, cara, esse louvor não acaba nunca, não é o lugar para mim. Irmão, tudo bem. O pastor bate demais. Eu vou para a igreja para sair feliz, renovado para a semana, e sair triste, chateado e me sentindo um porcaria. Não quero ir aí. Irmão, tudo bem. E eu não quero ser melhor nem pior do que ninguém, mas eu sei o que Deus me chamou para ser, eu sei o que a família Cornerstone foi chamada para ser, e é o que a gente é, e eu vou ser fiel a essa porção. Então, para que você seja uma flecha polida, afiada, que cumpra o seu propósito, você precisa saber quem você é. E eu quero dizer para você, presta atenção nisso que eu vou falar, eu estou chegando no fim. Eu não estou falando isso para te desanimar, querido. Pelo contrário, eu estou falando isso para provocar o seu coração e para te dizer que nós vamos fazer coisas aqui que são sólidas. A gente quer gastar tempo com você para entender qual é o seu chamado, qual é o seu propósito que Deus tem para você e te empurrar para isso. É lógico que esse processo acaba sendo mais lento, talvez. Mas a gente está interessado em você e não só no serviço que você tem para dar. Então aqui, por exemplo, os músicos, para o cara tocar aqui, ele tem que passar pela sala de oração. Pastor, eu não tenho tempo, eu não consigo ensaiar, estudar, estar na sala de oração e tocar no culto. A gente fala, cara, eu entendo, totalmente compreensível. Então vai só para a sala de oração e não toca no culto. Por quê? Porque a gente está preocupado com você em primeiro lugar, com a sua vida com Deus, com a sua vida devocional, em que você entenda a adoração. Eu estou mais interessado em você do que em você tem para dar. Amém? Então, se a coisa parecer um pouco lenta às vezes, não pense que a gente não está valorizando o que você tem, pelo contrário, a gente está valorizando você. Agora, queridos, a gente vai lançar pessoas. Esse é o nosso coração, a gente não quer segurar ninguém. Todo mundo que tiver um convite para servir em algum lugar, se você não tiver algum comprometimento de vida, que a gente fale, cara, você não pode sair, eu vou ficar orgulhoso de lançar você. Você vai poder chegar e falar, meu pastor me enviou, ele sabe que eu estou aqui. Nós acreditamos no reino, nós acreditamos num crescimento, nós acreditamos que a gente vai tocar outros lugares, nós acreditamos em pessoas saindo. Eu recebi uma palavra esses dias, eu não sei quem vocês conhecem, o Fábio Coelho. Quem conhece o Fábio Coelho? Que é um profetão. Cara, esse cara falou com o Cantarino, pediu para falar comigo e me liberou uma palavra. Falou, cara, eu precisava falar com você, eu nem conhecia ele, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele falou, Deus vai mandar vários Davis para você vai ser como uma Ramá aí na Cornerstone. Mas você precisa preparar seu coração, porque muitos desses adoradores, inclusive, essas pessoas vão ficar aí 1, 2 anos para serem protegidos, guardados, preparados, e depois eles vão embora. E sabe o que eu falei? Pode vir todos, que eu vou lançar todo mundo, eu não vou segurar ninguém que Deus não tem para segurar. E esse é o meu coração. Então nós queremos lançar pessoas, irmão. A gente não vai segurar você, mas existe um processo, existe um endireitar, existe um amadurecimento para o equilíbrio, e existe um afiar e polir para um propósito específico. Você recebe essa palavra? Quero chamar o Diego para cá. Eu não quero... Escute isso, eu queria terminar com isso só. Quando Deus me deu essa palavra, foi um pouquinho antes de começar toda a nossa transição na antiga igreja. E eu lembro que quando Deus me deu essa palavra, eu sabia que essa palavra era para a igreja,
mas eu sabia que essa palavra em primeiro lugar era para mim, aquela coisa do testemunho interior. E querido, na época eu achava que Deus ia me lançar para um ministério itinerante, que ia acontecer alguma mudança. E uma das coisas que Deus me falou é assim: cara, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa estudar mais. E começou a dar uma angústia no meu coração, de ter uma perspectiva que Deus queria mexer com algumas coisas. E sabe qual foi o primeiro sentimento que eu tive? O primeiro sentimento que eu tive foi de que eu ia me frustrar. Eu falei: eu estou anunciando isso, eu estou falando de uma mudança, eu estou falando de Deus lançar, eu estou falando de Deus mexer, mas eu olhava para mim e falava: cara, eu sei das minhas limitações. Deus vai exigir mais de mim, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar. Na minha oração eu dobrava o joelho e falava: Deus, o Senhor sabe que eu sou sanguíneo, uma hora eu estou empolgado, quicando, às vezes eu desanimo. Eu falei: Deus, eu faço força para continuar com algumas coisas. E eu falei: Deus, eu não vou conseguir. E o meu medo, sabe o que era? Deus está me falando tudo isso, isso é tão forte, e vai acabar o ano, eu não vou conseguir manter a chama nesse sentido viva, e vai chegar no final do ano, eu vou me frustrar, eu vou me envergonhar, eu não vou fazer o que Deus quer. E eu comecei a orar para Deus e falar: Deus, eu não consigo, Deus, eu não consigo. E um dia eu estava no meu quarto orando, e Deus me falou uma coisa muito específica. Eu me ajoelhei diante de Deus sozinho, e eu falei de todas as minhas falhas, todas as minhas limitações. Falei: Deus, eu sou isso, eu tenho esse problema, eu tenho essa limitação, eu tenho isso. E eu falei para Deus: Deus, eu não vou dar conta. E sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim: eu sou um Deus insistente, e eu vou insistir com você. E Deus me começou a lembrar de alguns homens, e Deus me falou assim: eu insisti com Moisés 40 anos, depois de ele cometer um assassinato. Eu insisti com o Gideão, mesmo depois de ele dizer que não podia. Eu insisti com Davi, mesmo depois de ele cometer um adultério. Eu insisti com Pedro, mesmo depois de ele me negar 3 vezes. Eu insisti com Paulo, mesmo depois de ele perseguir a igreja. E Deus me falou assim: eu sei de todas as suas limitações, mas eu sou um Deus insistente, e eu vou insistir com você.